Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em seu coração, hoje e sempre. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence toda honra, toda glória e todo louvor. Uma certa ocasião, numa classe infantil, a professora perguntou para as crianças: quem aqui sabe citar o Salmo 23? E fez-se um silêncio na sala, e de repente uma menininha lá atrás levantou a mão e todos olharam e sorriram, porque era a menina mais inocente da classe. Mas a professora chamou ela à frente e quando chegou lá na frente, a professora pediu: pode citar o Salmo 23. E ela foi e disse: o Senhor é o meu pastor, e isso é tudo que me basta. Na realidade, quando o Senhor é o nosso pastor, a Bíblia declara que nada nos faltará. O cuidado que o Supremo Pastor tem pelas suas ovelhas faz com que ele leve aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, ao aprisco de segurança, porque o nosso Deus, ele tem um carinho e um amor muito grande pelos seus filhos. E é muito bom saber que nós pertencemos a ele de uma maneira muito gloriosa. Com esse trecho da Escritura Sagrada, eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor e que Deus continue abençoando todos rica e maravilhosamente bem. E nós queremos, nesse momento, abrir a Escritura Sagrada, porque vamos tratar hoje de um assunto aqui até muito interessante, porém não tão fácil. Mas o nosso Deus, ele pode todas as coisas e pode nos esclarecer as verdades eternas. O que precisamos é ter um pouco de paciência para poder entender a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós encontramos aqui no capítulo 12 do livro do Apocalipse uma expressão que nos diz aqui no versículo número 7: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Né? Todavia não prevaleceram, mas se achou no céu o lugar deles. Que peleja é esta que vai haver no céu? Qual é o motivo desta luta, desta guerra que vai haver entre as estrelas ali na glória? Quando nós começamos a analisar essa peleja de Miguel e seus anjos, Satanás e os seus anjos, você pode imaginar o teor desta batalha, desta peleja? E qual é o motivo? A busca de quê? O que é que cada um deseja desses grupos aqui? Então essas são algumas perguntas que nós vamos procurar entender daqui para frente, e para isso precisamos de você, a sua preciosa atenção, mas eu quero que você também abra a sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, capítulo 12, porque nós iremos meditar neste capítulo hoje, que é uma das maiores revelações que eu, pessoalmente, já encontrei na Bíblia Sagrada. É uma das grandezas que Deus tem para revelar aos seus filhos, e a maneira como isto é colocado aqui. Mas antes de adentrar aqui este capítulo, para você entender o que é que Deus tem e o que é que vai fazer e por qual motivo vai existir esta peleja, você jamais entenderá o livro do Apocalipse se você não entender o que significa a igreja no plano de Deus.
E muitos dos nossos comentadores excluem a igreja na revelação do Apocalipse. Simplesmente mostram no capítulo 4 e depois desaparece. No dia ou no momento em que nós começamos a entender qual o motivo pelo qual o Senhor Jesus levantou a igreja na face da terra, quando ele declarou lá na Cesareia de Filipe, para os discípulos, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não há neste mundo quem possa com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, muitas vezes nós pensamos que a igreja é simplesmente esse aglomerado de pessoas que vão a um templo fazer suas orações, os seus cânticos e a sua devoção, dali vai para casa e acabou-se. A igreja, no plano de Deus, ela transcende o que você possa imaginar aqui no planeta Terra. Transcende de uma maneira extraordinária. E se nós entendermos qual é o plano que Deus tem com a sua igreja, no plano da redenção, então você já terá meio caminho andado para entender a interpretação do Apocalipse. Fora disso, se você deixar a igreja de fora, vai ser muito difícil entender, compreender o que nós temos aqui. Então, voltando um pouquinho aqui ao capítulo 12, no versículo 1, nós encontramos aqui declarando o seguinte: deu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tá? Achava-se grávida, ela grita com dor de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Até aqui nós vamos ler e vamos voltar aqui ao versículo 1. Preste bem atenção. Acompanhe com a sua Bíblia. Eu estou no capítulo 12 do livro do Apocalipse, tá? Deu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E a pergunta inicial que nós fazemos aqui é: quem é esta mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Que ela está aqui grávida, e ela grita com dores, tormentos, para dar à luz. Quem é esta mulher vestida do sol? Existe, na realidade, muitas interpretações. Você sabe que o Apocalipse é um dos livros que tem mais comentários na face da terra. E todos os nossos comentadores de bom coração, eles tentam dar a sua participação, a sua colaboração, justamente na decifração desses símbolos que nós temos aqui, porque o Apocalipse é um livro cheio de símbolos e de tipos que só com muita graça de Deus é que nós podemos entender aqui a palavra. Porém, a Bíblia, ela explica a Bíblia. A Igreja Católica, ela declara
que esta mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que está grávida e que tem um dragão na frente dela para tragar o filho quando nascer, ele declara que é a Virgem Maria. É Maria. Porque, na realidade, você pode observar aqui que Maria, uma mulher, dar à luz a uma criança é uma coisa totalmente natural. Então, diz aqui que esta mulher está grávida, com dores para dar à luz a um filho. Né? Agora, eu gosto muito do sistema de eliminação. Eu vou eliminando aquilo que eu vejo que não se coaduna com a mensagem ou com o simbolismo que nós temos aqui. Olha, esta mulher está sofrendo com dores para dar à luz. Nós sabemos que Maria, ela foi a mãe de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo numa época muito difícil, de um recenseamento, que não havia lugar mais na estalagem, e foram parar numa estrebaria, e ali numa situação difícil, Maria deu à luz a Jesus de Nazaré. Agora, ela deu à luz, ela foi visitada pelas pessoas que estavam ali, que vieram de longe, né? Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele brincou como qualquer outra criança, ele trabalhou com o seu pai na carpintaria, ele cumpriu o seu ministério, ele morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. E eu pergunto, onde está esse dragão na frente de Maria para tragar o menino quando nascesse? Você procura esse dragão na frente de Maria e não vai encontrar nunca, porque não aparece isto ali. Ela teve Jesus numa situação difícil, mas cadê esse dragão que estava ali na frente para tragar o filho quando nascesse? E diz a Bíblia que ele nasceu e foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus não saiu daqui com medo do diabo. Ele não foi arrebatado daqui no dia do nascimento. Absolutamente não. Então tira esta concepção de que esta mulher aqui seja Maria. Outros declaram que esta mulher é a nação judaica e que o filho é Jesus. E que o filho é Jesus. Ora, se a mulher é o símbolo aqui de uma nação e Jesus é uma pessoa, não tem sentido. Porque se fosse a nação judaica e se o filho fosse Jesus, ela estaria gestante de uma naçãozinha menor, de uma nação pequena que iria se desenvolver. Mas Jesus não é uma nação, Jesus era uma pessoa. Então não encaixa o simbolismo. Uma mulher que simboliza uma nação e dá luz literalmente a um filho, uma criança. Não senta, não se coaduna, não combina. Então não se trata aqui de forma nenhuma de que esta mulher seja a nação judaica e de que o filho seja Jesus. Outros declaram que aqui se trata praticamente da igreja e Jesus. Também não se coaduna. Por quê? Porque Jesus não nasceu da igreja. Pelo contrário, a igreja surgiu a partir dele. Então não é a igreja que deu à luz a Jesus. Como alguns intérpretes declaram, não tem qualquer sentido isto. Agora, como eu disse para você, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Nós vamos primeiramente buscar quem é esta mulher, para depois dar a entender quem é o filho que ela vai dar à luz. Eu gostaria que você fosse lá para o livro dos princípios, Bereshit, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37 de Gênesis, e o versículo 9. Olha o que diz aqui a palavra. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quem foi que teve este sonho? José. José. E a interpretação foi dada lá na hora. Porque a interpretação foi que o sol simbolizava o pai dele. A lua, a mãe dele. As 11 estrelas
Os 11 irmãos eram 11 estrelas. Ele era, José, a 12ª estrela. Os próprios irmãos mataram o sonho, eu vi aquela inveja. Porventura nós um dia vamos nos inclinar perante você? Então, daquela família patriarcal, tá? Daquela família patriarcal, Jacó e os seus 12 filhos, foi que se originou a grande nação de Israel. A grande nação. Então, nós vemos aqui a própria Bíblia explicando a Bíblia. Que esta mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas que simboliza a nação judaica. Amém? Vamos caminhando. Eu gostaria, depois que os irmãos que estão nos ouvindo, se tiver alguma dúvida, pode escrever. Eu terei imenso prazer de ouvir a sua indagação, a sua pergunta, a sua dúvida. Será uma satisfação muito grande poder ouvir você, né? Agora, nos diz aqui a palavra de Deus, que achando grávida, ela grita com dores, sofrendo tormentos para dar à luz. Agora, irmão querido, preste atenção, vamos com paciência. Se esta mulher simboliza a nação judaica, então quem é o filho que foi gerado no seu ventre, que ela está sofrendo tormentos para dar à luz? Quem é? Mais uma pergunta que eu faço para você poder entender. Eu pergunto para você, aonde foi gerada a igreja? Aonde foi gerada a igreja? Hein? Na Rússia, na China, ou qualquer nação daquela época? Não. A igreja, ela foi gerada dentro do judaísmo. Os primeiros cristãos da história, eles eram estritamente judeus. Então a igreja se originou dentro da nação judaica, dentro do judaísmo. Ali está a criança que foi gerada. Então você pode observar que se a mulher simboliza uma nação, a igreja é uma nação em desenvolvimento que foi gerado dentro do ventre da nação judaica. A igreja só abriu a porta para os gentios lá depois que o apóstolo São Paulo ele foi chamado para o ministério entre os gentios, mas a igreja ela foi gerada dentro do judaísmo. Você está entendendo? Agora diz aqui a Bíblia que ela achava-se grávida, ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Sofrendo tormentos para dar à luz. Tá? Agora, irmão querido, quando você abre Mateus capítulo 24 e o versículo de número 8, eu estou com bastante tranquilidade aqui para você abrir a Bíblia e acompanhar aí Mateus capítulo 24 e o versículo 8, que declara o seguinte: quando Jesus está respondendo para os discípulos, guerras, rumor de guerra, perseguição, fome, tudo muito bem. Naquele momento, no versículo 8, Jesus disse ser apenas o princípio das dores. No original, princípio das dores de parto. Quem é que está sofrendo com dores de parto para dar à luz? Naturalmente, é a nação judaica que sofre desde o princípio, porque esta criança ainda não nasceu, ela está ligada a Israel de uma maneira extraordinária, de uma maneira grandiosa. Você está entendendo? Então você pode observar aqui, irmão querido, que existe uma ligação muito grande entre a nação judaica e a igreja, porque a igreja está ligada pelos laços umbilicais. E a mulher está sofrendo dores para dar à luz. Será que existe nação na terra que sofre mais do que a nação judaica?
perseguida pelos seus vizinhos, perseguida pelos seus irmãos, perseguida pelas nações da terra, martirizada nos contextos da história. Será que existe uma nação que sofre tanto? E esse sofrimento, eu vou lhe dizer com toda certeza, é justamente por causa desta criança, por causa da igreja, que está ligada à nação judaica pelos laços umbilicais. Agora, quando Jesus falou que isso é apenas o princípio das dores, você, naturalmente, no século 20, 21 não tem mais qualquer segredo. Você sabe que uma mulher, quando ela está entrando em trabalho de parto, ela vai tendo contrações, e aquelas contrações vão diminuindo a intensidade, vão aumentando a intensidade, mas o prazo, o tempo, vai diminuindo. Até chegar o momento da delivrance. Você está entendendo? Que à medida que o tempo passa, Israel está sendo cercada por todos os lados. Você está observando o complô. De vez em quando alguém quer fazer uma aliança, vai ser a aliança de Araque. Vai chegar o dia em que Israel estará sozinha na face da terra e todas as nações contra ela. E quanto mais se aproxima o momento do nascimento dessa criança, mais a coisa vai apertando para cima deles. Agora, como é que vai se dar esse momento tão precioso dessa delivrance? Aqui nos versículo 2, achando-se grávida, ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na sua cabeça 7 diademas. Olha só, que quadro esse aqui. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu depois o filho varão, que era de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Vamos procurar entender. Versículo 3. Viu-se também outro sinal aonde? No céu. No céu. Na região celeste. Tá? Um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e na sua cabeça 7 diademas, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Esta é a primeira vez que Satanás vai sair do seu cômodo, onde ele se encontra como príncipe da potestade do ar. Ele é o príncipe que opera nesta região. É dali de cima que ele governa o planeta Terra e as nações e todo o sistema do mundo. Mas nesse momento, ele está prevendo que algo incrível vai acontecer contra ele. A arma secreta que Deus nunca falou para ninguém, nunca disse. Inclusive você precisa saber por que é que Deus guarda um segredo de dia e hora. Ninguém sabe, somente Deus sabe. Nem o Filho sabe. Por que que Deus guarda esse segredo, hein? Do dia e hora do arrebatamento da igreja. Por quê? Então, veja só. Ele sabe que a igreja está aqui na terra. A nação judaica está em todo o globo da terra. Deus disse para Abraão que na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Existem judeus nos 5 continentes do mundo. E a igreja, onde é que ela está? A igreja também se encontra nos 5 continentes da terra. A igreja não é uma coisinha localizada aqui e ali, não. Ela está em toda parte. Em algumas nações ela tem um vulto extraordinário, em outras muito sofrimento, muita luta, pouco crescimento. Mas a igreja está em todo o globo da terra. E Satanás sabe que a igreja vai ser arrebatada. Ele sabe que a igreja
vai sair daqui, vai passar ali em cima. Então é aqui que neste momento, preste atenção, ele e os seus anjos, a terça parte, isto aqui são miríades e miríades de seres celestiais que estão a servir de Satanás, que neste momento, o que é que eles vão fazer? Eles vão cercar o globo da terra. Para quê? Para interceptar o nascimento e a passagem da igreja, que ela vai passar naquela atmosfera, naquela região, é ali que a igreja vai passar no dia do arrebatamento. E ele sabe disso. Então, nesse momento, ele arregimenta todos os anjos à sua disposição, cercam toda a atmosfera da terra. Ninguém pode sair um só momento do seu lugar. Então, ele está comandando, porque sabe que a criança vai nascer. E ele sabe que a igreja vai ter um ponto de convergência. Ela vai se encontrar com o Senhor. Então tem um ponto de convergência lá em cima. E pastor Jorge, como é que a igreja ela vai passar por uma tormenta desta natureza ali em cima, hein? Como é que a igreja vai poder atravessar esse vendaval, esse temporal, esta onda, este ataque maciço de Satanás e os seus anjos, hein? Mas diz aqui, o versículo, ao fim de devorar o filho quando nascesse. Aí diz que nasceu depois o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro e ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então veja só, nasceu depois o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro e ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmão querido, Jesus não foi arrebatado. Jesus não saiu daqui com medo de Satanás. Jesus não saiu daqui às pressas. Não! Depois de ressurreto, ele passou ainda 40 dias. E finalmente, lá em Betânia, quando ele começa a subir, calma, tranquilo e serenamente, e os discípulos olhando para o alto, e os anjos do Senhor chegaram em varões galileus. Por que vocês estão olhando para a altura? Este Senhor que está sendo recebido no céu, um dia ele voltará. Jesus não saiu daqui com medo do diabo. Jesus não saiu daqui às pressas. Não! Mas, pastor Jorge, então que esse filho varão que é de reger todas as nações com cetro de ferro? Se eu já falei para você que essa criança é a igreja, então vamos pegar uma confirmação da Bíblia, porque a Bíblia, como eu já falei, ela explica a Bíblia. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Volte um pouquinho aí no capítulo 2, e os versículos 26 a 28, e observe o que declara aqui a Escritura Sagrada. Ao vencedor, palavra encontrada em todas as 7 cartas. Mas aqui nós encontramos nessa última igreja, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, não é para o derrotado, é para o vencedor que guardar até os fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Para quem é e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ao vencedor, diz aqui a palavra do Senhor, e o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços. Combina perfeitamente com o que nós acabamos de ler. No versículo 5, nasceu depois o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É o que eu digo para você, se você não entender o plano de Deus no Apocalipse, na profecia, vai cair tudo por terra, a compreensão fica truncada, fica faltando algumas peças. Isso aqui é um quebra-cabeça que a peça tem que estar no seu devido lugar. Você está entendendo?
Então, ao vencedor, que está a igreja, a promessa para a sétima igreja, cada igreja teve uma promessa, e a sétima é essa, de reger todas as nações com cetro de ferro. Nós estaremos regendo o curso deste mundo. Jesus é o soberano do universo e nós estaremos aqui reinando com ele. É o que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Promessas para a igreja. Agora, irmão querido, uma das coisas que nós queremos agora falar para você é como foi que a igreja conseguiu passar naquela atmosfera. Como foi que a igreja conseguiu atravessar esta área tenebrosa? Mas antes, vamos ver aqui, por exemplo, a mulher deu a luz. A criança foi embora. E a mulher, para onde foi? A mulher era a nação judaica. E você sabe que o plano que Deus tem com a igreja é nas regiões celestiais. Mas o plano que Deus tem com os judeus é aqui na terra. Aí diz aqui o versículo 6, que a mulher, que é a nação judaica, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias, 3 anos e meio. Agora veja aqui, o versículo 7. Houve peleja no céu. É o tema da nossa live de hoje. Peleja no céu. A batalha entre Miguel e seus anjos e Satanás e os seus anjos. Diz aqui, houve peleja no céu, onde? Ali em cima. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Olha só, irmão, olha só. Houve peleja no céu. Nesse momento que precede a volta do Senhor, Miguel e seus anjos, ele vem na nuvem do céu. Satanás e seus anjos estão em volta de todo o globo da terra. Mas quando Miguel aparece ali, se Satanás tem 1/3 dos anjos, Miguel tem 2/3 com ele. Você imagina como vai ficar esse espaço com anjos se defrontando, se encontrando, e neste momento, quando Miguel surge na nuvem do céu, que Satanás e seus anjos olhar para aquilo, ele está esperando algo da terra, mas de repente vem algo de cima. Então ele arregimenta todo o seu exército para pelejar contra Miguel. E nesta hora que ele se vira para lá, a igreja passa ao encontro de Jesus Cristo, que está ali dizendo, vinde benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. A igreja passou num abrir e fechar de olhos. Esse momento não é momento de ninguém se preparar. O crente não é para se preparar, o crente é para estar preparado. Você está entendendo? Porque tem que ser no abrir e fechar de olhos. Essa é a razão. Porque Deus nunca falou o segredo. Porque se ele tivesse falado esse segredo e Jesus soubesse, os discípulos saberiam. Se o discípulo soubesse, estava na Bíblia. E se estivesse na Bíblia, Satanás também saberia. Mas Deus é Deus. Ele conta justamente com isto. Ele nunca ensinou o pulo do gato para a onça. Nunca. Você sabe da história do pulo do gato, né? O gato é o único animal que pula para trás. A onça vai correr atrás dele e já pulou para o outro lado. E a onça não sabe fazer isso. Deus nunca ensinou para Satanás o pulo da onça, o pulo do gato. Tá entendendo? Um tempo desse eu estava dando esse seminário em uma igreja e tinha ali um grupo expressivo de irmãos, de pastores, né? E quando eu falei este assunto aqui, um dos pastores pediu a palavra. Pastor Jorge, eu peço a palavra. Pô, não, amado. O irmão não está entregando ouro para Satanás, revelando esse segredo, esse mistério?
Aí eu perguntei, o irmão lê a Bíblia? Ele disse, mais ou menos, irmão. Ele disse, pois olha, Satanás não conhece a Bíblia mais ou menos, ele conhece a Bíblia toda. Ele conhece a Bíblia toda. Ele sabe disso porque está escrito. O problema dele é que Deus conta com efeito surpresa. Quando ele virou a cara para lá, para olhar para Miguel, a igreja já está nos braços do Pai aqui. Você está entendendo? O plano de Deus é perfeito. É perfeito. E diz aqui a Bíblia, olha só, todavia, versículo 8, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele. Nesta peleja, Satanás perde o seu trono, ele perde a autoridade que ele tem naquela região, com todos os seus anjos que estão com ele. Porém, o problema maior agora está do lado de cá, no planeta Terra. Aí diz aqui o versículo 9, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E com ele os seus anjos. Você pode imaginar, irmão querido, muitas pessoas pensam que Satanás está aqui na terra. Ele não está aqui. Não está aqui. Muitas pessoas pensam que Satanás e seus anjos... Não, ele está ali. É de lá de cima que ele governa. Mas, pastor Jorge, o que atormenta a humanidade aqui? Hein? Irmão, você já deve ter lido a Bíblia e verificado que esse mundo está infestado de demônios. Demônio é uma coisa, anjo caído é outra. Um anjo, ele tem corpo, por isso que ele não se incorpora no homem. Você não vê uma pessoa ser incorporada por um anjo do Satanás. Não, é só demônios. E demônio não tem corpo ao ponto de uma legião, 6.000 demônios, caber no homem, no endemoniado gadareno, que é uma legião. Por quê? Porque demônio, ele não tem um corpo que ocupe o espaço. Então cabe. Você viu a palavra que Jesus falou para ele, quando pediram para eles ir para os porcos, quanto daquela manada de porco, o prejuízo que aqueles homens tiveram, quando aqueles demônios se incorporaram naqueles porcos e se precipitaram no mar. Então, querido irmão, você pode observar nesse momento que quando cai aqui na terra Satanás e os seus anjos. Agora diz aqui o versículo 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eu não sei como é que Deus aguenta esse negócio lá em cima. Acusador dos irmãos de dia e de noite. Mas chega a hora, porque quando a igreja sobe, ele tem que descer. O papel da igreja no plano da escatologia é sem precedentes. É preciso entendermos o que está acontecendo aqui nesse momento. Porque o que acontece aqui, irmão querido, essa explicação aqui do arrebatamento da igreja, nós vimos no capítulo 4. Nós vimos uma porta aberta no céu, uma voz que dizia, sobe aqui, olha a igreja sendo arrebatada. No capítulo 4, versículo 2, imediatamente, no abrir e fechar de olhos, já estava lá em cima. Tá? Mas você não viu esses detalhes que a Bíblia agora volta a explicar com mais clareza, que agora você entende agora como é que vai se dar o arrebatamento da igreja. No meio dessa turbulência toda, a igreja vai passar triunfante ao encontro do Senhor dos ares. Tá? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isto, festeja, céus,
Festeja, céu, e vós o que nele habitais. Festa no céu. Esse elemento foi expulso dali quando a igreja subir. Ai da terra, dizer aqui do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando ele for lançado ali de cima, aqui para a terra, que vê todo o seu plano frustrado de derrotar a igreja, de acabar com a igreja, Jesus diz que a porta do inferno não prevalece, não adianta vir contra a igreja. A igreja é uma obra especial da parte de Deus, como não existe outra coisa criada por Deus mais espetacular do que a própria igreja. Está entendendo? Então, diz aqui a Bíblia, por isso festeja, céus, que a igreja chegou lá. E também porque Satanás saiu de lá. E vós o que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmão, a fúria dele vai ser tão grande contra a habitação, os que ficarem aqui na terra. A fúria de Satanás contra este mundo vai ser tão horrível, tão estrondosa, que ele tem para estraçalhar tudo o que ele encontrar pela frente, o que resta ainda. Porque a igreja está na glória. Os rabiscos que ficaram para trás também já estão lá. Agora tem uma humanidade aqui com o número dele, que vai estar do lado dele, sofrendo os horrores dessa época, né? Tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Olha como o Apocalipse e a profecia ela se complementam, né? Quando, pois, o dragão, que é Satanás, né, se viu atirado aqui para a terra, que ele queria a criança, mas a criança não está mais aqui, então ele vai procurar agora quem? Perseguir a mulher que dera luz ao filho varão. Que é a mulher? A nação judaica. É o povo que vai nesse momento sofrer o tormento, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, meu filho, nesse momento, o povo judeu vai ser estraçalhado. E diz a Bíblia Sagrada que se aquele dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria, tá? Então, Satanás vai perseguir a humanidade, vai perseguir os judeus, vai perseguir porque não tem mais nenhum resquício da igreja aqui na face da terra. Mas diz a Bíblia que foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Os judeus estão guardados, estão selados, é os 144 mil que Satanás não pode tocar neles. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. É uma campanha difamatória que o anticristo vai levantar contra o povo judeu e vai levar as nações da terra para justamente acabar com Israel. É o caminho do Armagedon. Mas diz o versículo 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Agora, diz aqui o versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher. Olha que nota triste. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Preste atenção para esta nota aqui. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? A nação judaica. Como ele não pôde pegar a mulher, ele foi lutar contra o restante da sua descendência. O restante da sua descendência, você sabe que a igreja fiel e verdadeira, ela foi arrebatada antes da grande tribulação. Mas tem os rabiscos, os crentes que ficaram para trás, aqueles que estavam brincando de ser crente, aqueles que estavam com o pé na igreja, mas com o pé no mundo, pessoas que nunca nasceram de novo. Então, nesse momento, ele vai fazer guerra com o restante da sua descendência.
que é justamente essa outra parte da igreja que vai ficar aqui e vai sofrer os horrores da grande tribulação. Agora, irmão querido, esse versículo 17, praticamente nessa versão aqui, não tem mais na minha, tem o versículo 18, que ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem? Quem que se pôs em pé sobre a areia do mar? Satanás. Caiu no meio da multidão. E nesse momento ele olha para todos os lados e procura uma pessoa. E ele vai e se incorpora nesta pessoa. E assim nasce o anticristo. E assim nasce o anticristo. Esse vai ser o objeto da nossa próxima reflexão, na próxima segunda-feira, terça-feira, se Deus quiser. Fique atento, convide outras pessoas, vamos meditar na Bíblia, porque isso aqui é fundamental para todos nós, é muito importante, e nós precisamos divulgar cada vez mais a palavra do Senhor, para alertar, para mostrar para o mundo o plano de Deus. Então nos ajude nessa parte. Eu quero que você me ajude a alcançar o número lá no YouTube, para que eu possa transmitir também essa mensagem ao vivo pelo YouTube. Mas ainda não tenho o número de assinantes. E eu preciso que você assine. Vá na minha página do YouTube, Pierre Jorge Vale, e ali você tem centenas de estudos, essa série que eu estou dando aqui. Mas também você procure dar o seu like e assine, e faça a sua assinatura. Nos ajude a dar um impulso, não é? Se alguém que trabalha com essa área quiser nos ajudar também, por gentileza, nos oriente, porque eu sou muito leigo neste assunto. Eu faço aquilo que chega ao meu alcance. Portanto, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde e que o Senhor possa resplandecer sobre ti o seu rosto. Pai, abençoa teus filhos, Senhor, fortalece a fé dos meus irmãos e sustenta cada um pelo teu poder. Esta casa que te serve, Senhor, esse povo que te adora, que possam se firmar cada vez mais diante da tua presença. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão fora dos teus caminhos, aqueles que precisam de um encontro real contigo. Eu te peço pela igreja em Campinas, pelos pastores que estão trabalhando e pelas autoridades dessa cidade. Eu te peço pelo presidente da República, pelas autoridades constituídas, Pai, porque esta é a nossa obrigação, é o nosso dever de orar por aqueles que estão na função de mando nesta nação. Dê sabedoria e saúde ao presidente, para que ele possa administrar esta nação da melhor maneira possível. Abençoa o Senado, abençoa a Câmara dos Deputados, abençoa o Supremo Tribunal. Senhor, que esses homens se unam cada vez mais para ver o progresso desta nação, Senhor. Deus de poder e glória, continua conosco, abençoando a minha vida, da minha esposa, a minha família e o trabalho que tens colocado em nossas mãos, Senhor. Os alunos que já voltaram às aulas presenciais, que o Senhor continue abençoando, e aqueles que não puderam vir ainda, Senhor, que eles possam continuar fazendo as suas aulas em casa. No precioso nome de Jesus Cristo, é que nós te pedimos, hoje e sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus.